Cecília, eu comprei um IPCA+, e mesmo o mercado falando que a inflação vai subir, eu tô olhando na minha corretora e eu tô no prejuízo. O que tá acontecendo? Vamos falar sobre isso. Por que o IPCA+ está dando prejuízo? Para isso, você precisa conhecer os mecanismos do IPCA+, como o IPCA+ funciona. O IPCA+ é um título que é híbrido, ele tem um componente pós-fixado, que é a inflação, e um componente pré-fixado, que é a taxa que você vai pagar pelo seu IPCA+. Então, quando você entrar no Tesouro Direto agora, você vai ver IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais 5. Esse 7, 6, 5 é a taxa pré-fixada, é o componente pré-fixado do seu título. Esse componente pré-fixado, ele traz uma oscilação de marcação a mercado para o seu título e eu vou te explicar na lousa, daquele jeito que a gente gosta, por que isso acontece. O que faz o componente pré-fixado? Num título pré-fixado normal, né, uma NTNF, uma LTN, né, um pré-fixado normal, você paga um valor hoje para ter R$1.000 lá na frente, né? Então, por exemplo, você chegou no Tesouro Direto, agora você vai ver que a taxa está 15%. Então, se você entra num pré-fixado a 15%, de 10 anos, né? Como é que você faz para descobrir o quanto você tem que pagar hoje por esse título? Então, você faz R$1.000 trazido a valor presente por 1 mais a taxa, que aqui no meu pré-fixado é 15%, elevado ao número de anos, no caso 10 anos. Isso vai dar R$247,18. Ou seja, eu sei que se num pré-fixado normal eu pagar R$247,18 hoje, depois de 10 anos eu vou ter R$1.000 num título que rende 15%. Isso é um pré-fixado tradicional, puro. Mas no IPCA+, eu só vou ter uma parte desta rentabilidade pré-fixada, que é o meu IPCA mais 6, IPCA mais 7. A outra parte vai seguir o retorno da inflação, que eu ainda não sei quanto é. É um retorno que vai se dar ao longo do tempo e é calculado baseado na inflação mensal e valorizado diariamente aí pela inflação, né? Então, ao invés de eu render IPCA mais 15, digamos que eu vou render IPCA mais 10 no componente pré-fixado e os outros 5 vai ser da inflação. Então, como é que eu faço a minha conta aqui para entender como é que funciona um IPCA+? Horas, ao invés dele valer 1.000 lá na frente, ele vai valer 100%, ele vai valer um percentual, tá? Então, vou colocar aqui em verde. Ele vai valer percentual, então 100%. 100% do quê? Do quanto você colocar hoje, valorizado diariamente pelo IPCA. Então, é 100% do VNA, valor nominal atualizado. O VNA, em algum momento da vida, começou em 1.000. Como a gente tem muita inflação no Brasil, hoje em dia ele já é quase 5.000, 4.900 e alguma coisa, tá? Então, mas vamos fazer as contas aqui para você entender com um VNA de 1.000. E vamos supor que a taxa do meu IPCA+, eu cheguei no Tesouro Direto e comprei um título de 10 anos a IPCA mais 10, tá? Então, comprei aqui 10%. Quanto eu tenho que pagar hoje por esse título? Horas, eu vou fazer a mesma conta. Eu vou fazer 100% dividido por 1 mais a taxa, que no caso é 10, né? Não 15%, 10%, elevado a 10 anos. Isso vai me dar 38,55%, tá? E aí eu vou passar esse 38,55% pelos meus 1.000, né? Que é o VNA.
Então hoje, quanto que eu vou pagar para comprar um título de IPCA+? R$ 385,54, tá? Agora, quanto vai valer esse meu título depois de um ano, se, digamos, o IPCA daquele ano em questão for a meta, né, de 3% do Banco Central, quanto que eu vou render aqui no meu título? Vamos fazer essa conta. Ora, se a inflação for 3%, então o meu VNA vai ser atualizado por 3%, né? Então é 1.000 vezes 1,03 e isso vai dar 1.030, tá? Então meu VNA depois de um ano vai ser 1.030. Quanto vai ser a parte pós-fixada? Vai ser os 100%. Vamos supor que a taxa continue igual, tá? Então 1 mais 10%. Só que ao invés de 10 anos à frente, eu só tenho 9 anos à frente, porque um ano já passou, né? Então 9%. Isso aqui vai me dar 42,40 vezes o meu 1.030, que vai dar 436,82. Ou seja, quanto que eu rendi daqui para cá? Eu rendi 13,30, que é aproximadamente os 10% de taxa pré-fixada com os 3% de inflação, né? Como é juros compostos, é um vezes o outro, então dá um pouquinho mais do que a soma dos dois, né? Mas você percebe que se eu investisse num título pré-fixado a uma taxa de 13%, eu renderia a mesma coisa do que eu renderia no IPCA+, né? Dado esse mecanismo aqui do 10% de taxa mais 3% de inflação, beleza? Ok, agora vem o pulo do gato. Agora é que a gente diferencia os homens dos meninos, a mulher das meninas e os ratos dos gatos. Presta atenção. Imagina esse cenário, que qualquer semelhança com o que está acontecendo agora é mera coincidência. Imagina que a inflação sobe porque um certo governo está gastando demais o fiscal e a inflação, ao invés de ser 3%, acaba sendo 10%, tá? Então a inflação desse primeiro ano aqui passa a ser 10%. O que vai acontecer com o meu IPCA+? Se o mercado acha que vai ter uma aceleração na inflação, o que o mercado vai fazer? Horas, ninguém vai te vender um título pré-fixado a 13 se a inflação vai ser 10. As pessoas não vão aceitar isso, elas vão falar, não, eu quero um juro real. Antes o meu juro real era de 10. Horas, agora, se você está me falando que a inflação vai ser 10 e não 3, então se adiciona nesse 10 aí um juro real de 10 e agora o IPCA+ passa a render para mim IPCA mais 20, né? Porque quando a inflação sobe, o Banco Central sobe a Selic logo depois. E o mercado passa a não aceitar mais as taxas que estavam sendo negociadas antes, né? Eles falam assim, isso eu não aceito. Agora, Tesouro, você trata de me pagar IPCA mais 10. E como o IPCA vai ser 10, né? Você vai ter que me pagar aí IPCA mais 20, vamos supor. Então, o que acontece quando a inflação sobe? O mercado sobe também as taxas negociadas no Tesouro Direto, que foi o que aconteceu recentemente. Antigamente você via um título do Tesouro Direto, IPCA mais 4,80, IPCA mais 5, né? IPCA mais 5,5. Hoje em dia você entra no Tesouro Direto e tá IPCA mais 7,5. Só que o que acontece com o IPCA mais quando você muda a taxa pré-fixada? Como a taxa pré-fixada é o componente pré-fixado desse meu IPCA, olha o que acontece no preço do papel.
você muda aqui, ó, para 100%, trazido a valor presente, por 1 mais 20%. Então, o meu VNA, que antes foi atualizado por 3%, agora vai ser atualizado por 10%, né? Então, ele vai ser 1.100, ao invés de 1.030, certo? Então, quando eu for multiplicar aqui, eu vou multiplicar por um VNA maior. Aí você vai me falar, eu vou ganhar um dinheirão então no IPCA, né? Porque agora eu estou multiplicando ele por um VNA muito maior. Não. Por quê? Porque o efeito de aumento da taxa pré-fixada na precificação do papel causa uma queda no PU. Vamos fazer essa conta. Vai dar 19,38%, que multiplicado por 1.100 vai dar 213,18. Lembra que antes, com uma inflação de 3 e uma taxa estável em IPCA mais 10, esse meu número era 400 e pouco. Eu ganhava 13,3% no ano seguinte. Ora, agora o meu número é menor do que o valor que eu tinha antes, mesmo com a inflação subindo de 3 para 10. Por quê? Porque a inflação mais alta fez com que o Banco Central subisse o juro mais alto e o mercado começou a precificar a parte pré-fixada do título para cima. E aí, quando eu fui fazer as minhas contas de marcação a mercado de quanto gerava o título, você viu que, na verdade, o efeito dele era um prejuízo. Por quê? Porque o componente pré-fixado do IPCA+, principalmente para títulos de longo prazo, acaba influenciando mais no preço do papel do que o componente pós-fixado. Então, você acaba tendo prejuízo de marcação a mercado. Nesse exemplo aqui que eu dei, eu perdi 55% do preço. Ah, Marília, mas você deu um exemplo muito maluco, né? A inflação subiu de 3 para 10, a taxa subiu de 10 para 20. Claro, eu exagerei aqui, né? Para fazer as contas para você, para mostrar o meu ponto. Mas saiba que isso aqui já aconteceu no passado. Em 2016, a gente teve um prejuízo de mais de 40% num IPCA mais longo por conta da alta da inflação e principalmente da alta da taxa de juros. Vamos lembrar que em 2015 a inflação chegou a bater 10,67. Eu vou colocar aqui para você uma tabela mostrando o que aconteceu, né, com as taxas de juros dos IPCAs mais longos e os anos que você teve um prejuízo bem relevante com o seu IPCA+. Então, não é tão comum assim isso acontecer, mas em momentos de crise, principalmente em momentos de crise de credibilidade, isso acontece com o IPCA+. Ah, Marília, e se eu levar o título até o vencimento? Se você levar o título até o vencimento, você vai ter exatamente a taxa acordada. Você vai render IPCA mais 20%. Mas o que vai ter acontecido é que você vai ter começado com um título a R$ 385, era mais ou menos isso, né? Aí você achou que você ia render 1.000 mais inflação, que vamos supor que dá 1.900 no final das contas. Você achou que a sua rentabilidade ia ser isso, né? Mas no primeiro ano você rendeu negativo, chegando nos 200 e pouco, nem lembro o que era, né? Acho que era 250, não lembro agora. E aí, a partir desse momento que o PU caiu, você passou a render IPCA mais 20, ou seja, a sua curva de rentabilidade inclinou, deu um salto, né? Para chegar aqui no mesmo lugar. Tá? Então, se você levar a vencimento,
você tem um prejuízo aqui e passa a render mais, chegando no mesmo lugar. Agora, se as taxas de juros, o mercado melhora, o governo ajusta o fiscal e as taxas de juros voltam para IPCA mais 10, o que acontece? Você vai voltando para esse caminho aqui, né? De IPCA mais 10. Ah, Marília, se elas caírem para IPCA mais 5, né? O governo fez muito a lição de casa, fez o teto de gastos, reforma da Previdência, enfim. Aí cai para IPCA mais 5, você passa a render mais do que essa curva previa, né? Então, por exemplo, em 2016, se não me engano, 2017, se não me engano, você rendeu 45% de retorno no IPCA+. E aí, baseado no que o governo vai fazendo, você vai ter um eletrocardiogramazinho aqui, né? Chegando aqui no ponto final, quando você leva o título a vencimento. Ah, Marília, mas então o que os profissionais de mercado fazem? Eles entram nos títulos IPCA+, quando eles acham que as taxas estão muito altas e podem cair. Aí, eles, ao invés de pegar esse prejuízo aqui, eles pegam só esse lucro aqui. E aí eles vendem o título, compram outra coisa, não sofrem esse prejuízo. Aí chega aqui, compra de novo. Tá vendo? Aí essa inclinação aqui vai para cá, digamos assim. Aí vende de novo, aí compra de novo, enfim. Eles vão comprando os títulos com componentes pré-fixados quando eles acham que as taxas já estão muito altas e vão cair, e vendem os títulos com componentes pré-fixados quando eles acham que as taxas estão muito baixas e vão subir. Você pode fazer isso também. Você não precisa comprar um título e levar a vencimento. Você também pode usar as oscilações de mercado para ganhar 40%, 50% com renda fixa. Inclusive, é isso que eu ensino no meu livro Renda Fixa Não é Fixa. Se você quiser o seu exemplar totalmente gratuito, tem o link aqui embaixo. E se você quiser uma carteira recomendada do que eu acho que é bom para investir agora, eu vou deixar o link também do Renda Fixa Pro, que é a minha carteira recomendada, considerando a marcação a mercado, os movimentos, né, os ciclos econômicos e aonde eu gostaria de estar posicionada nesse momento, e eu espero te ajudar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.